Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Desde ontem, uma comitiva do governo de Portugal visita o Brasil. Hoje, o presidente Lula recebeu o primeiro-ministro Luiz Montenegro. Eles participaram da Cimeira Brasil-Portugal, um encontro de líderes que discute o fortalecimento da relação entre os dois países e também a assinatura de atos. No discurso, Lula destacou a importância da parceria diplomática com o país europeu, que completa 200 anos, e comentou a expectativa com os impactos do Acordo Brasil-União Europeia. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente. Assinamos hoje cerca de 20 acordos para facilitar nossa cooperação e beneficiar nossas sociedades. Conversamos sobre o comércio bilateral, que alcançou a cifra de 4,7 bilhões de dólares no ano passado. O intercâmbio com Portugal está adquirindo um perfil diversificado, com integração de cadeias produtivas relevantes e que favorece a exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado. A expectativa é que esta relação se aprofunda ainda mais quando o acordo Mercosul e União Europeia entrar em vigor. Não há dúvidas de que o acordo trará benefício para os dois blocos. Ele significará acesso a bens e serviços mais baratos, aumento dos investimentos e cooperação renovada para proteger o meio ambiente, sem prejuízo da política de neoindustrialização brasileira. O Ministério da Educação anunciou a lista de pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os candidatos têm até esta sexta-feira, somente até sexta agora, dia 21, para complementar a inscrição. Dilson Santa Fé tem mais informações. O resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o primeiro semestre de 2025 já está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, o programa recebeu quase 500 mil inscrições e ofereceu mais de 67 mil vagas para cursos de graduação em instituições privadas de educação superior. Já o total de inscritos pelo FIES Social, que reserva metade das vagas para estudantes de baixa renda, foi de mais de 43 mil candidatos. Para esse grupo, o programa permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais. Os estudantes pré-selecionados devem complementar os dados da inscrição até sexta-feira, dia 21. Quem não foi selecionado entra automaticamente na lista de espera, que vai ser realizada entre 25 de fevereiro e 9 de abril. Para saber mais e conferir a lista completa, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior por meio do site acessounico.mec.gov.br/FIES. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E o governo federal vai destinar 35 bilhões e 500 milhões de reais em 2025 para o salário educação. Os critérios de distribuição dos recursos foram publicados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E o José Carlos Andrade tem os detalhes. Em 2025, o governo federal vai destinar 35 bilhões e meio de reais para a educação básica pública. O salário educação deve ser utilizado para a manutenção das instituições de ensino, transporte escolar e equipamentos. A verba não pode ser usada para pagamento de pessoal.
A administração do dinheiro fica sob responsabilidade de estados e municípios. O repasse é fruto da arrecadação de empresas vinculadas à Previdência Social. Os critérios de distribuição dos recursos foram publicados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. As diretrizes devem ser adotadas durante 2025. Do valor da arrecadação líquida do salário-educação, 60% são destinados diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os 40% restantes vão para o FNDE, que também reparte esses recursos entre os entes federativos por meio das ações educacionais alocadas em seu orçamento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Agora o assunto é federal, combate à dengue. Sim, os Ministérios da Saúde e da Educação começaram a semana de mobilização nas escolas contra as arboviroses. É o projeto Escolas Livres da Dengue. José Carlos Andrade. Os Ministérios da Saúde e da Educação, MEC, deram início ao projeto Escolas Livres da Dengue, Semana Nacional de Mobilização nas Escolas. O movimento envolve crianças, adolescentes, profissionais da saúde e a comunidade escolar como agentes ativos na prevenção da dengue, zika e chikungunya. A Semana Nacional foi desenvolvida pelo Programa Saúde da Escola, PSE, e vai ser encerrada no dia 21 de fevereiro. Mais de 90 mil instituições de ensino vão receber as atividades nesse período. A adesão das escolas ao PSE teve um crescimento de 11,5% nos biênios 2019-2020 e 2023-2024. Segundo dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil registrou quase 6,5 milhões de casos prováveis de dengue ao longo de 2024. Quase 6 mil mortes foram provocadas pela doença no ano passado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E o Cadastro Único vai contar com um novo portal para gestores a partir de março. A atualização pretende otimizar a atualização cadastral e o atendimento às famílias. Os detalhes com Érica Braz no Boletim do MDS. Um cadastro único mais moderno, seguro e ágil para garantir o direito dos beneficiários dos programas sociais brasileiros. Esse é o objetivo do novo portal para gestores do Cade Único, lançado nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A ideia é automatizar o preenchimento das informações das famílias, evitar erros e tornar o processo de atendimento na rede SUAS mais ágil. Quando o operador do Sistema de Cadastro Único for preencher o campo com o CPF do beneficiário, serão processadas automaticamente informações de diferentes bases do governo federal, como a de óbitos e nascimentos, Receita Federal, Previdência Social, entre outros. Processos de integração de dados que antes levavam 2 ou 3 meses para serem realizados vão ser feitos em poucos dias, como explica a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartolo. Até então, o cadastro era um sistema em que os operadores, os entrevistadores, incluíam os dados socioeconômicos das famílias e os atualizavam. Agora não, agora é muito mais que o sistema. É um portal integrado de informações. Então, no sistema de inclusão e atualização de dados, a gente vai ter uma integração com outras bases do governo federal. Nascimentos, óbitos, benefícios previdenciários, emprego formal, CPF. Isso melhora a vida do operador, que não tem que gastar tanto tempo para digitar as informações, e a vida da pessoa que vai se cadastrar, que ela não precisa gastar mais tempo dizendo ao poder público informações que o poder público já possui. Os gestores e operadores do Cadastro Único nos municípios vão ser capacitados para usarem o novo sistema. Toda a capacitação dos mais de 40 mil profissionais que operam o Cadastro Único será feita em educação à distância, construída com uma linguagem cidadã, uma linguagem simples, para garantir 100% dos profissionais sempre com conhecimento em dia. O Cade Único reformado também é mais eficiente contra fraudes cibernéticas e outros tipos de fraude. Letícia Bartolo esclarece a importância disso e de outra novidade que contribuirá com as gestões municipais. O nosso novo Cadastro Único também vem com uma plataforma de gestão de riscos, em que a gente vai poder monitorar e identificar fraudes, evitando erros logo na entrada e utilizando, inclusive, algoritmos de inteligência artificial. E terá também uma plataforma de relatórios analíticos. Se o município quiser saber, por exemplo, num bairro, quais as famílias que têm pessoas com deficiência e não têm acesso a saneamento básico,
básico, ele vai poder puxar esse relatório analítico e, assim, estabelecer melhor as políticas no combate à pobreza em suas diversas dimensões. Outra novidade do sistema é a possibilidade de acessar o formulário do Cadastro Único de maneira offline em dispositivos móveis, como tablets ou celulares. A função é importante para a coleta de dados em áreas sem internet, por exemplo. De toda forma, os formulários impressos permanecerão como uma alternativa para a inscrição e atualização de dados das famílias em caso de necessidade. Reportagem Érica Braz. E atenção, foi lançada a chamada do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos para Agricultores Familiares, na modalidade compra com doação simultânea. O programa incentiva a produção no campo e também ajuda a fornecer alimentos saudáveis para a merenda escolar, por exemplo. Vamos ouvir na reportagem de Raquel Mariano. Ao participar do PAA Compra, com doação simultânea, a produção do agricultor familiar será paga pelo governo federal e distribuída para instituições que ofertam segurança alimentar e nutricional, como restaurantes populares e cozinhas solidárias. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a nova chamada do programa conta com investimento de R$500 milhões. Vale com transferência de renda e, do outro lado, complemento alimentar nesse desafio de alimento saudável. O presidente da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, explicou que serão priorizados projetos de comunidades tradicionais e assentados de reforma agrária. Esse programa do governo federal, executado pela CONAB, tem a finalidade de garantir a agricultura familiar aos assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, extrativistas, ribeirinhos, uma política muito importante. Garantir que o seu produto, a sua produção, será comercializado pelo governo federal. Esses alimentos, ele entra direto na rede socioassistencial. Além disso, serão incentivadas as propostas que tenham pelo menos 50% de participação feminina e de jovens rurais. Este é o caso de Michele Matos, que produz orgânicos no Distrito Federal. Ela comercializa parte dos alimentos que produz pelo PAA. Nós que estamos no campo, a gente trabalha para conseguir manter, tanto sustentar a nossa família, como garantir, que os nossos filhos, permaneçam aqui. As inscrições para a nova chamada do PAA vão até o dia 20 de março e podem ser feitas no site conab.gov.br. Reportagem Raquel Mariano. Vamos lá, seguindo aqui no nosso giro de notícias, a movimentação nos portos do país bateu recorde em 2024, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. O Porto de Santos, em São Paulo, foi o que teve maior movimentação, seguido pelos portos Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Paranaguá, no Paraná. Vamos saber mais na reportagem de Lorena Pacheco. O destaque ficou com os portos públicos nacionais, responsáveis por 474 milhões de toneladas movimentadas no ano passado, um crescimento de mais de 5%, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ao todo, a movimentação portuária no Brasil alcançou 1 bilhão e 320 milhões de toneladas em 2024, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAQ, comentou o recorde alcançado no setor. Quando a gente pensa, são 200 milhões de toneladas, aproximadamente, a mais do que no ano anterior. Dá quase 2 portos de Santos, se você pensar de movimentação a mais. O Porto de Santos, em São Paulo, foi o que teve maior movimentação, seguido pelos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Paranaguá, no Paraná. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou os esforços do governo federal na desburocratização dos processos, citando a implementação do programa Navegue Simples, que garante maior eficiência e transparência na tramitação de documentos, e enfatizou o papel estratégico da iniciativa privada no crescimento econômico. Foi o melhor ano da história do setor portuário brasileiro, batendo todos os recordes. A gente precisa cada vez mais simplificar, desburocratizar, criar cada vez mais segurança jurídica. A gente tem trabalhado para acelerar a carteira de investimentos
nos nossos arrendamentos e nas nossas concessões. Em 4 anos, nós vamos fazer mais de 60 leilões, o que se revela investimentos de mais de 20 bilhões de reais. Em relação às mercadorias transportadas, os melhores desempenhos ficaram por conta do trigo, que teve um crescimento de quase 40%, seguido pelo gás de petróleo e combustíveis, óleos e produtos minerais. Como 95% das exportações brasileiras passam pelos portos, o crescimento de movimentação nos últimos 6 anos se reflete nos ganhos da balança comercial, que atingiu o segundo maior resultado da série histórica em 2024, com superávit de 74 bilhões e 500 milhões de dólares. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda. É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo! Dayana Medeiros! 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Assunto Federal. E aqui no centro da capital federal, estamos como, Zé? Derretendo, né? E aí, na sua cidade? Vamos saber agora como é que tá o tempo em todas as regiões do país com o Lademir Filipim. Roda a previsão. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do Cerrado, quarta-feira com céu encoberto, sem previsão de chuva. Na capital do país, os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 70% a 30%. Em Goiânia, Goiás, nuvens brancas, sem previsão de chuva. Na capital verde do Brasil, os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 80% a 30%. Nordeste. Maceió, nas Alagoas, nuvens carregadas e uma chuvinha fina durante a manhã e a noite. No Caribe brasileiro, a temperatura oscila de 24 a 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Porto da Folha, em Sergipe, comemora mais um ano de vida com muitas nuvens brancas e sem previsão de chuva. No fim do dia, o céu noturno fica limpo. Na cidade, às margens do Velho Chico, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 95% a 40%. Norte. Belém do Pará tem céu encoberto por nuvens carregadas e uma chuva fraca ao longo do dia. Na metrópole da Amazônia, a temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 80%. Em Boa Vista, Roraima, céu nublado por brancas nuvens sem previsão de chuva. Acima da linha do Equador, a cidade apresenta temperatura mínima de 25 e máxima 35 graus. A umidade relativa do ar oscila de 80% a 50%. Sudeste. Em Belo Horizonte, dia claro. Na capital, que guarda a Lagoa da Pampulha, a temperatura mínima é de 18 e a máxima chega a 33 graus. A umidade do ar vai de 90% a 20%. Severínia, em São Paulo, celebra aniversário com céu encoberto e uma chuvinha miúda pela manhã. A 430 quilômetros da capital, a cidade apresenta temperatura mínima de 24 e máxima 35 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 40%. Sul. Em Porto Alegre, a capital dos Pampas, nuvens carregadas e uma garoa pela manhã.
os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 28 graus. A umidade do ar marca de 90% a 60%. Tangará, Santa Catarina, comemora aniversário com céu nublado e pancadas de chuva isoladas. Na Terra das Videiras, a temperatura mínima é de 18 e a máxima de 22 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 85%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário hoje. Parabéns para Porto da Folha, Sergipe, Severínia, em São Paulo e Tangará, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Vamos ver aqui no Comunica BR como é que o governo federal está chegando nessas cidades. 26 milhões e 300 mil reais foram liberados para financiamento da agropecuária em Porto da Folha no ano de 2024. E para os pequenos agricultores teve mais ainda, 39 milhões e meio através do Pronaf. E olha que legal, 39 agricultores venderam diretamente para o governo federal no PAA. A gente falou agora há pouco aqui, né, do Programa de Aquisição de Alimentos, que realiza a compra direta de alimentos de agricultores familiares, sem a necessidade de licitação, e destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, e também a rede socioassistencial, né? Por exemplo, CAPES, essa rede pública aí e filantrópica que ajuda quem mais precisa. O Programa de Aquisição de Alimentos tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, e aí vai gerando emprego, renda, desenvolvendo a economia local e promovendo o acesso aos alimentos, contribuindo para reduzir a fome. Tá rolando tudo isso lá em Porto da Folha, Sergipe. Severínia, em São Paulo, tem IDH alto. Vamos ver então aqui a cultura. 183 mil reais foram oferecidos pela Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal que destina recursos financeiros para o setor cultural de Severínia, em São Paulo, e 133 mil reais foram alcançados aí pela Lei Aldir Blanc II. Essa é a lei que visa incentivar a criação de trabalhos inéditos, mas principalmente a manutenção dos espaços culturais, fortalecer os pontos de cultura e promover a diversidade cultural, ampliando aí o acesso da população à cultura. Isso lá em Severínia, São Paulo. Tangará, Santa Catarina, lá predomina o chamado minifúndio, com cultura de lavouras temporárias, principalmente o milho. E na pecuária, notadamente suínos, aves e gado leiteiro. Também, claro, tem a vinicultura de Santa Catarina em Tangará. Muito bem. Foram oferecidos 55 milhões de reais para os produtores do agro, 55 milhões de reais, mas como a cidade é pequena e tem muito agricultor familiar, foi oferecido mais ainda, 86 milhões e 700 mil reais para o pessoal da agricultura familiar via Pronaf em 2024 em Tangará, Santa Catarina, e a gente está acompanhando aqui a movimentação no Comunica BR para saber os primeiros números também de 2025. Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h24. E agora, olha essa notícia aqui, hein? A onda de calor fez com que as regiões Sudeste e Centro-Oeste registrassem uma carga inédita no dia 16 de fevereiro, última segunda-feira. O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, indicou um novo recorde na demanda média de carga nessa região. Pelo menos... deixa eu ver aqui, um novo recorde de carga. Menos de 30 dias, essa é a segunda vez que houve registro de recorde de demanda média.
o valor supera 1,1% do valor medido em 22 de janeiro. A gente sabe que os estados do Sudeste têm registrado temperaturas acima da média para o período. E, segundo o ONS, esse comportamento da carga é diretamente impactado pelas condições climáticas. Acho que isso aqui tem a ver com o pessoal usando liquidificador, ventilador e ar-condicionado, né? Porque calor danado aumenta o consumo de energia, é fatal. Minha conta de luz, foi lá para o espaço sideral. E que bom que nós estamos em bandeira verde, né? Porque aí não tem nem que pagar aqueles adicionais de bandeira amarela e bandeira vermelha. O negócio é cada um se vira como pode aí para se proteger do calor. São as mudanças climáticas do mundo já aparecendo bem a nossa cara aqui. 4h25 em Brasília. Assunto Federal. Agora uma pausa aqui no nosso assunto federal para mandar um alô para os nossos ouvintes e para as emissoras parceiras que transmitem o programa aqui com a gente. Um abraço aí para o Enilson Taveira, da Rádio Informativo Web Brasil, de Manaus, no Amazonas, todos os ouvintes aí que acompanham a Rádio Informativo Web Brasil e em especial o Enilson Taveira. Obrigado, Enilson. Um alô também para a Rádio Top Show de Guarulhos, São Paulo, que curte aí os conteúdos da Rádio Gov para deixar você de Guarulhos sempre bem informado. Alô, Top Show. Um alô especial para o nosso amigo Vanderlânio. Ele é o nosso ouvinte direto lá de Barueri, em São Paulo. Ele ouve em casa. Legal, Vanderlânio. E você também está ouvindo aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo a nossa Rádio Gov com o assunto federal? Manda mensagem aqui pra gente saber. 61-9645-7037 é o nosso WhatsApp. 61-9645-7037. Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61-99645-7037. Vou repetir. 61-99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. E a gente ouve agora alguns trechos da entrevista com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que participou do Bom Dia Ministro desta quarta-feira, né? Entre os temas do bate-papo com a jornalista do canal Gov, Karine Melo, e radialistas de todo o país, o ministro falou sobre a implementação do 5G no Brasil. O 5G ele vem expandindo no país, né? Nós conseguimos essa primeira etapa que foi a limpeza da faixa de frequência, né? Isso já chegou a todos os municípios do Brasil e agora estamos aí seguindo, digamos, o cronograma da implantação, né? Ou seja, implantando a cada mês em novas cidades, ao mesmo tempo que também tem um aumento da capacidade de número de antenas nas cidades que já tem, nas capitais, nas grandes cidades que foram as primeiras a receber a tecnologia. Isso anda em paralelo, né? E temos um cronograma até 2030 que foi estabelecido pelo leilão do 5G. A lei das antenas é muito importante para poder haver essa chegada nessas cidades, então a gente sempre vem alertando isso e buscando atuar dentro, claro, das nossas limitações, né? Então a gente vem buscando atuar junto à Confederação Nacional dos Municípios, junto às federações estaduais de municípios, né? Para que eles possam estar encaminhando, né? Já há minutas, modelos de projetos de lei encaminhando e aprovando nas câmaras municipais e deixando ali as suas cidades, os seus municípios aptos para receber o mais breve possível, dentro do cronograma estabelecido, essa tecnologia 5G para a população.
Ainda com relação à conectividade, o ministro falou sobre levar cobertura para as rodovias do país. Vamos ouvir. Nas rodovias, a gente sabe que há muitas zonas, né, de zonas escuras, digamos assim, que não há conexão em rodovias federais, em rodovias estaduais. Isso também está entrando na nossa agenda, inclusive nós vamos ter agenda recente com o ministro Renan. No leilão do 5G, é importante destacar, houve um lote do leilão que foi colocado, né, à venda de uma frequência, onde o compromisso era justamente levar cobertura para as rodovias federais no Brasil. Mas depois esse lote acabou sendo fracassado, ou seja, a empresa que ganhou esse lote, né, desistiu, né, e isso gerou aí, digamos, um atraso, né, no avanço da cobertura nas rodovias, né, que não teve culpa por parte do governo, né, foi uma desistência mesmo, né, de quem deu o lance ali, e os subsequentes também não tiveram interesse. Então nós estamos aí reestruturando com a Anatel para que a gente possa estar lançando o mais breve possível novamente fazendo esse leilão da faixa dos 700 MHz, e com isso também vai estar na nossa agenda que a gente possa estar retomando esse programa de levar conectividade e cobertura para as rodovias, que são um local onde tem muito tráfego de pessoas. A gente sabe do tanto da importância de ter cobertura nas rodovias. Outro tema abordado pelo ministro Juscelino foi a taxação das Big Techs, que são aquelas grandes empresas de tecnologia que atuam no Brasil e no mundo todo, né? Segundo ele, o governo defende que essas empresas contribuam mais financeiramente para o país, principalmente em infraestrutura de comunicações. O governo está investindo agora quase 2 bilhões, 1 bilhão e tanto, num programa Norte Conectado para levar infraestrutura para a Amazônia brasileira, para levar cabos de fibra ótica pelos rios, um mega programa, o maior programa de infraestrutura subaquática do mundo, tá? Beneficiando toda a população da região norte, comunidades ribeirinhas, dando acesso. Então, o dinheiro público do governo está sendo investido ali, naquela região. Aquelas pessoas todas vão ser consumidores dessas grandes empresas de tecnologias. Quando elas entrarem nas redes, elas vão acessar, vão ser clientes. Quando essas empresas vendem um produto ali, que faturam, isso vai chegar lá na ponta para essa população. Sim. Então, estou te dando um exemplo do quanto a gente acha justo elas estarem contribuindo um pouco mais e ajudando a gente a superar, de alguma forma, os desafios que a gente ainda tem, muitos no nosso Brasil, principalmente na região norte e nordeste, né, a ser enfrentado. Por fim, o ministro também falou sobre a Carreta Digital, um projeto de capacitação itinerante lançado recentemente pelo Ministério das Comunicações. Segundo o ministro, a meta é levar acesso, inovação e educação à juventude brasileira. Esse projeto hoje, nessa primeira etapa, ele está garantido de acontecer em 4 estados da federação, então tem recursos, né, já garantindo em 4 estados da federação, além do Maranhão, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal também estão contemplados nessa primeira etapa do projeto Carreta Digital. As carretas percorrem, né, escolas públicas e comunidades, justamente ofertando, né, esses cursos de formação, esse acesso. Então eu pude ver de perto lá, criançada fascinada assim, com a carreta, com o que está sendo ofertado, porque são cursos que eles estão indo em sintonia ao mundo atual dessa juventude. Então são cursos de robótica, são cursos de manutenção de computadores, de celulares. Então a criançada, eles aprendem a montar e desmontar um smartphone, né, às vezes a corrigir, a consertar um computador, um tablet. Cursos de manutenção também, montagem de computadores de alto desempenho, que é um computador diferenciado, e cursos de jogos, de desenvolvimento de games. A gente tem visto que alguns jovens hoje que conseguiram desenvolver games, né, e comercializar no mercado de games, que é muito aquecido hoje globalmente, mudaram a vida não só sua, da sua família, né? Teve a oportunidade de ganhar dinheiro. Ouvimos aí alguns trechos da entrevista com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Você pode ouvir de novo os curtas do Bom Dia Ministro ou a entrevista completa no portal da Rádio Gov. É radiogov.ebc.com.br.
Assunto Federal. E agora vamos de música para animar nossa tarde, afinal, o que toca na esplanada? O ministro Juscelino Filho aproveitou para fazer um pedido para a gente. Roda aí. Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e eu quero ouvir a música Costela de Adão, do conjunto Bicho Terra, do meu querido estado do Maranhão. Então, em clima de carnaval, vamos ouvir Costela de Adão, do Bicho Terra. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. É da costela de Adão que a gente se conhece. Sem consultar o coração é que nosso amor padece. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. É da costela de Adão que a gente se conhece. Sem consultar o coração é que nosso amor padece. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Assunto Federal. E hoje é dia de Papo Saúde aqui no programa. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 1 em cada 8 pessoas sofrem de algum transtorno mental. Por isso, o assunto hoje é sério: a saúde mental e como buscar ajuda no SUS. Roda aí, Zé. Se você está sentindo que não está bem, se você está sentindo sofrimento, primeira coisa é converse com alguém. Segundo, procure ajuda. Essa ajuda pode vir a ser na unidade básica de saúde ao lado de sua casa, como você já pode procurar um serviço especializado e lá você será acolhido, orientado. E se você é o caso, ficará naquele próprio serviço ou será encaminhado para alguma outra instância que você pode ser cuidado. Não se cale, procure ajuda, isso é fundamental. A saúde mental é uma preocupação cada vez mais presente na nossa sociedade. Segundo dados da OMS, 1 em cada 8 pessoas sofre de algum transtorno mental. Além de se cuidar no dia a dia, também é importante saber onde e como buscar ajuda profissional. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre a rede de atenção psicossocial e como o Sistema Único de Saúde cuida da saúde mental dos brasileiros. Ministério da Saúde oferece
Papo Saúde, conversas que cuidam. A rede de atenção psicossocial, chamada de RAPS, cuida de diversos pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas. A rede conta com mais de 3.000 pontos de atendimento. Quem explica como funciona essa estrutura é a diretora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Sônia Barros. São 18 pontos de atenção, claro que alguns se destacam, né? Atualmente nós temos mais de 5.000 pontos de atenção nesta rede, e considerando, né, que o ponto estratégico da rede são os Centros de Atenção Psicossocial, os conhecidos CAPs, né? Nós temos na totalidade hoje 3.019 Centros de Atenção Psicossocial. Mas além do CAPs, nós temos também os serviços residenciais terapêuticos, que são destinados a pessoas que são egressas dos hospitais psiquiátricos, ficaram moradoras desses hospitais, e que na saída desses hospitais, ou por questões de vínculo familiares, ou questões sociais, enfim, precisa de um lugar de acolhimento e de cuidado para autonomia e exercício de cidadania. Então nós temos atualmente cerca de 950 serviços residenciais no país como um todo. Temos ainda as unidades de acolhimento, tanto para adulto como para crianças, adolescentes, na verdade, que são locais onde pessoas que estão com problema com o uso de álcool ou de drogas, e que isso traz problemas de ordem social, familiar, até mesmo de morar em determinados locais, podem estar nessa unidade de acolhimento, com tratamento sendo feito num CAPS, mas abrigadas e protegidas por algum tempo. E acho que também um outro dispositivo fundamental nessa rede são os leitos de saúde mental em hospital geral. Atualmente nós temos 2.116 leitos em hospital geral, e com a tendência, esperamos, de aumentar, assim como todos os pontos da rede, porque a rede está em plena expansão. Acho que é importante sinalizar que quando na nova gestão se criou esse departamento, nós encontramos uma situação bastante difícil e de retrocesso, né? Então, não havia possibilidade de abertura de novos serviços para a rede, se aumentava leitos em hospitais psiquiátricos, o que é contra toda a política que vem sendo construída nas últimas 4 décadas. Então, várias legislação, normatizações que incentivavam o retrocesso para essa política. Então, acho que o Departamento de Saúde Mental tem tido algum sucesso, muito sucesso, eu diria, na verdade, em retomar esses pontos, retomar a expansão da rede, criar novos serviços para a rede, retomando a reconstrução da Política Nacional de Saúde Mental. Os Centros de Atenção Psicossociais, conhecidos como CAPs, são partes fundamentais da estratégia do Ministério da Saúde para garantir um atendimento humanizado, rápido e de qualidade para a população. Por isso é importante entendermos as diferenças entre os centros de atenção e quando procurar cada um deles. Então nós temos o chamado CAPs adulto, que são aqueles que se destinam a cuidar das pessoas com problema de saúde mental grave e que são pessoas adultas. Então nós temos o CAPs 1, 2 e 3. Essa distribuição diz respeito ao porte populacional das cidades. Então, CAPs 1 acima de 15 mil habitantes, CAPs 2 acima de 75, CAPs 3 acima de 150 mil habitantes. Além do CAPs adulto, nós temos o CAPs AD, que é um CAPs específico para cuidar das pessoas que fazem uso problemático de álcool e drogas. E ainda o CAPs infantil, né? Nós temos o CAPs IJ, a denominação oficial ainda é CAPs I, mas na verdade ele atende criança e adolescente com seus diversos problemas. Então, é relevante dizer que o acesso ao CAPs é um acesso que pode ser espontâneo. As pessoas, por se sentirem com problemas, podem procurar o serviço diretamente, ou também pode vir encaminhada de uma UPA, de uma urgência emergência, de um pronto atendimento, enfim, tanto a demanda espontânea como o encaminhamento.
O atendimento de pacientes de saúde mental preconizado pelo Ministério da Saúde é individualizado e o atendimento oferecido pela rede pública é variado. Dessa forma, o atendimento é feito de acordo com o quadro clínico de cada pessoa atendida, respeitando as individualidades de cada paciente. A partir da entrada de um registro burocrático, como se tem em qualquer lugar, algum tipo de registro, né, da procura, a pessoa é encaminhada para o acolhimento, né? Ou seja, ela passa por um processo de entrevista, dependendo do serviço, né, e do quantitativo de profissionais, e vai passar por um processo de escuta desse histórico, de escuta da queixa, da escuta do familiar, também dá algum tipo de resposta, no sentido de que a pessoa se sinta atendida e acolhida. Por vezes, essa resposta não é de imediato, precisa de um retorno. Por vezes, esse processo de acolhimento pode demorar mais de uma entrevista, né? Cada caso é um caso, e o princípio do atendimento psicossocial é exatamente a singularidade do sujeito dentro de determinado contexto que ele vive, até para se fazer um projeto terapêutico singular, de acordo com as necessidades dessa pessoa. E após esse acolhimento, então, ele é feito um encaminhamento dentro de um projeto que pode ser para uma consulta inicialmente, pode ser para um grupo, as diversas atividades que o CAPS pode oferecer. Além de entender a importância do atendimento imediato, a política de atenção psicossocial do Ministério da Saúde também compreende a necessidade do acolhimento e da reinserção dos pacientes nas comunidades e do exercício da cidadania. No final de ano, saiu a portaria que financia os centros de convivência. Os centros de convivência são dispositivos que já estavam na rede, na formação da rede de atenção psicossocial. No entanto, era um dispositivo que não recebia qualquer financiamento do Ministério da Saúde, porque é um dispositivo que acolhe as pessoas no sentido de proporcionar a elas exercício de cidadania e de convivência com a cidade e, portanto, com todas as possibilidades de diversidade que a população tem, né? Então, esse centro de convivência existe em muitos no país e sobreviviam às custas de emenda parlamentar ou da Secretaria de Cultura, que fazia algum aporte, por vezes Secretaria de Saúde, mas não tinha uma regulamentação e nem um financiamento. Então, desde dezembro foi portariado e agora eles passam a ser cadastrados no Ministério da Saúde e receber financiamento. Isso é um grande investimento na rede de atenção psicossocial, porque como nós temos, né, o fundamento da desinstitucionalização dos direitos humanos, isso garante que as pessoas, para além do cuidado com o problema saúde e doença, também tenham oportunidade de exercer cidadania, né? Então, é um dispositivo importante que passa, de fato, a ter existência real na rede. Apesar dos grandes avanços conquistados nos últimos 2 anos, com a expansão da rede e o aumento nos repasses para a área, o Ministério da Saúde já está focado em grandes avanços no ano de 2025. O principal deles, a reabilitação. A rede precisa continuar sendo expandida, a questão da educação permanente dos trabalhadores precisa continuar sendo expandida. Enfim, nós temos, nesse próximo ano, uma investida, vamos dizer assim, um investimento mesmo naquilo que a gente chama das estratégias de reabilitação psicossocial. Então, nós estamos saindo com edital para os programas que fazem geração de renda com usuários do serviço de saúde mental. Então, serão bolsas para os trabalhadores desses projetos de geração de renda, usuários dos serviços. Nós estamos saindo com um edital para arte e cultura. Então, junto com o Ministério da Cultura, nós estamos mapeando os pontos de geração de renda que estão próximos aos pontos e pontões da cultura para trabalhar com o que os usuários do serviço de saúde mental fazem em relação à arte, numa perspectiva ampliada e não tradicional, uma perspectiva mais ampliada.
nós estamos com um edital saindo, que é uma estratégia importantíssima, que é a supervisão institucional para os CAPs, ou sejam, pessoas cujo conhecimento e experiência podem ajudar, né, a organização e aos projetos institucionais dos CAPs. Então, um investimento na rede, não só no sentido de expansão, mas naquilo que ela pode produzir de fato para a cidadania dos seus usuários e para qualificar o seu próprio trabalho. Antes de se despedir, Sônia deixou um recado para os brasileiros. Se cuide e, se precisar, busque ajuda em algum dos diversos pontos de atendimento oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O Papo Saúde fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. E agora chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Olha, Luciano, hoje eu vou trazer como destaque aqui a entrevista que a gente vai ter com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, porque a ministra vai falar sobre a 7ª operação de desintrusão que o Ministério, que o governo federal, na verdade, está fazendo em terras indígenas. O governo federal vem, já desde 2023, começou lá com os Yanomami, com aquela crise toda que a gente viu, mas várias outras terras indígenas têm sido alvo aí de desintrusão. O que é a desintrusão? É a retirada de não indígenas do território. Exatamente. Retirar os intrusos. Exato, invasores, Mesmo que isso tenha ocorrido, e aí depende da peculiaridade de cada terra, às vezes isso aconteceu ao longo de muito tempo, muita gente está ali de boa fé, outras situações não, é intrusão mesmo, grileiros, garimpeiros. Garimpeiro ilegal, Exatamente, crime organizado, cada terra tem sua peculiaridade, Agora, nesse caso, a gente está falando da terra indígena Araribóia, no Maranhão, e a operação tem aí o objetivo mesmo de expulsar desmatadores, grileiros, pessoas que promovem aí atividades ilegais. A terra indígena Araribóia, Luciano, ela tem 10 mil indígenas. São 413 mil hectares que são distribuídos entre os municípios de Amarante, Bom Jesus das Selvas, Arame, Buriticupu, Santa Luzia e Grajaú. E aí, então a gente vai começar agora, tem 150 aldeias nessa terra, então uma operação grande aí para combater crimes de extração ilegal de madeira, pecuária irregular, conflitos fundiários, que sempre estão ligados mesmo a essa questão. Por isso que o Ministério tem que fazer esse tipo de desintrusão também, porque começa a ter um conflito ali entre os indígenas e esses invasores que começam a investir e a querer tirar dinheiro ali daquelas terras. E aí a gente começa a ter problemas de violência, exatamente. Então a gente vai conversar disso tudo hoje com a ministra Sônia Guajajara dos Povos Indígenas na Voz do Brasil. Legal, 7 da noite para todas as rádios do país. Eu e você, daqui a pouquinho. Valeu, Mariana, obrigado. Momento Serviço. Você sabia que hoje, 19 de fevereiro, é o dia do esportista? Então fica aqui nossa homenagem a todos que vivem o esporte com dedicação, esforço e paixão, sobretudo, Seja profissionalmente ou por amor ao movimento. Afinal, o esporte transforma vidas e constrói um Brasil mais saudável e ativo, Por falar em esporte, na próxima segunda-feira, dia 24 de fevereiro, é o último dia para atletas interessados se inscreverem no novo edital do Bolsa Atleta. Corre que ainda dá tempo, hein? Olha que bacana. Para você que tem dúvidas sobre como participar, o Ministério do Esporte divulgou um tutorial com passo a passo da inscrição no programa. Facilita bastante, Stefânia Lima, conta pra gente. As inscrições para o Bolsa Atleta 2025 estão na reta final. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, 24 de fevereiro. A inscrição é feita pela página do Ministério do Esporte no endereço gov.br/esporte. Basta clicar no banner do programa Bolsa Atleta no site. Lá, o candidato a bolsista pode conferir se seu nome está na lista de indicados pelas confederações e concluir a inscrição.
Caso o nome não apareça, o atleta deve entrar em contato com a confederação a qual está vinculado para verificar o motivo e corrigir as informações necessárias. Para ajudar no processo, o Ministério do Esporte preparou um vídeo tutorial no YouTube com o passo a passo da inscrição. Para assistir, acesse youtube.com/Minesporte. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E o pagamento do Auxílio Gás chega a mais de 5 milhões de famílias em fevereiro. O benefício de R$ 106 vai ser pago até o próximo dia 28. Dilson Santa Fé. O pagamento do Auxílio Gás já começou e segue até 28 de fevereiro. O benefício no valor de R$ 106 por domicílio vai ser repassado a mais de 5 milhões e 400 mil famílias em situação de vulnerabilidade. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é de mais de R$ 575 milhões neste mês. O auxílio cobre o preço integral de um botijão de gás de 13 quilos e é pago a cada 2 meses. Os repasses seguem o final do número de identificação social, o NIS, mas famílias que vivem em áreas com situação de emergência ou calamidade pública já receberam o valor na segunda-feira, dia 17. Podem receber o benefício famílias inscritas no cadastro único com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O pagamento é feito em conta digital ou bancária e, caso o beneficiário não tenha uma conta ativa, o governo abre automaticamente uma poupança social digital. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Um guia ajuda gestores a melhorar cidades brasileiras. O documento traz orientações práticas para o desenvolvimento urbano sustentável. Quem conta essa pra gente é o Claudimário Carvalho. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades lançou um guia para qualificar projetos voltados à melhoria da qualidade de vida nas cidades. O material auxilia gestores a estruturar propostas para os programas Cidades Melhores e Pró-Cidades. O documento foi elaborado com o apoio da agência alemã GIS e traz orientações práticas para o desenvolvimento urbano sustentável. O programa Cidades Melhores apoia municípios e estados no planejamento urbano para reduzir desigualdades e melhorar áreas degradadas. O Pró-Cidades financia intervenções estruturantes e disponibiliza R$ 1,6 bilhão por ano para projetos de modernização e reabilitação urbana. O guia está disponível na Capaciteca para gestores interessados em acessar os programas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Olha, o prazo para os alunos matriculados no curso Gestor de Turismo está acabando, hein? Os profissionais têm até o dia 28 de fevereiro para terminarem as atividades pendentes. José Carlos Andrade. Os alunos do curso Gestor de Turismo têm até 28 de fevereiro para concluir as atividades na plataforma de engajamento de aprendizagem PEA. O curso, com 50 horas de duração, é oferecido pelo Ministério do Turismo e busca capacitar profissionais do setor. Após essa data, o treinamento vai ser migrado para a plataforma Qualifica Turismo, desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Segundo o Ministério, é importante que os alunos fiquem atentos para não perderem o prazo de conclusão da capacitação. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E agora mais um alerta de fake news. Atenção, porque o INSS não excluiu atividades da lista dos MEIs, os microempreendedores individuais. Estefânia Lima volta com essas informações. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, informa que é falso que o órgão tenha retirado atividades que podem aderir ao regime tributário de microempreendedor individual, os MEIs. O órgão também lembra que cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional a inclusão, modificação ou exclusão de ocupações permitidas. Na prática, a ocupação é a atividade econômica exercida pelo MEI. Toda ocupação permitida é associada a um código da Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Se uma única ocupação não representa tudo que o empreendedor faz, é possível escolher uma ocupação como principal e outras 15 ocupações secundárias.
Depois que consultar suas ocupações, é conveniente ao MEI consultar as exigências do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária para a atividade. Os empreendedores devem consultar a lista atualizada no portal do empreendedor e verificar as exigências municipais para sua atividade. Essas ocupações vão definir os impostos que serão pagos e as exigências municipais que o empreendedor deve cumprir. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E assim chegamos ao fim do nosso assunto federal. Voltamos amanhã, 16h. E aí eu espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.